Então, agora eu passo a palavra à professora pela ordem Simão. Pela ordem de chegada. Já que eu não sou dinossauro, só você, Paula. Eu tô na fase da megafauna. O pessoal chega depois dos dinossauros. Eu tinha ter preparado aqui algumas coisas, mas ouvindo o professor Ailton e a professora Sônia, né, fiquei pensando justamente nisso, assim, da chegada a campus, né? Acho que esse relato final, que isso foi em 96. Eu realmente estive em 95, antes de defender a tese, meu então marido ele já estava aqui na UENF trabalhando, ele começou acho que lá no laboratório com o Carlão, e depois ele se transferiu ao CCT, né? Ele era da área de química ambiental, e eu vim conversar com a Sônia, eu ainda não tinha defendido, foi lá na Vila Maria, né? Foi lá na Vila Maria, a gente teve uma conversa, realmente era uma coisa bastante estranha, né? Uma medievalista, arqueóloga, vim aqui, né? Mas enfim, a gente foi se adaptando, né? E depois, em 96, eu já estava no Brasil, na verdade estava com uma bolsa de recém-doutor, na época havia uma bolsa de recém-doutor do CNPq, eu estava em São João del Rei trabalhando, quando tive algum contato com o professor Lumbreiras, né, que já estava aqui, foi essa época que então eu deixei a bolsa da FUNREI, e na época não era nem universidade, era uma fundação. Eu trabalhava lá com a parte de, não canais, mas com a estrutura fundiária do colonial, e vim para aqui, para Campos, né, justamente. Aí, foi onde começou a minha vida aqui no CCH. Fiz o concurso de 98, em que a gente só foi contratado de fato em 99, né? Todos nós. Essa Paula, inclusive, que já era sedetista, teve que deixar o cargo e a gente teve que refazer o concurso, enfim, tem toda essa trajetória, né? Bom, e claro, nessa trajetória eu tive que me redirecionar, foi um longo caminho, né? E talvez por isso eu seja tão indisciplinada, né? No sentido de não ser interdisciplinar, mas indisciplinada, né? Assim, vou um pouco por alguns campos. Eu acho que isso também, o que me dá isso é um pouco arqueologia. Arqueologia é uma... A gente, quando faz arqueologia, a gente é obrigado a fazer uma série de disciplinas, desde as ciências duras, eu fiz geologia, tive que fazer malacologia, anatomia humana, anatomia animal, enfim, a gente faz tem uma carga de disciplinas que coloca a gente num universo um pouco para além das questões sociais, e talvez por isso eu tenha conseguido deixar os meus canais, não tanto, porque eu acabei voltando para coisas de água, né, gente? Esse não da água é minha... Nem isso, Júlia Ednilson. Estão me puxando aí também para essa coisa da água. Bom, e eu assumi o programa, eu fiquei como coordenadora do programa entre 2006 e 2010, foram 2 mandatos, né? E entrei no programa, gente, sem nenhuma experiência. Eu não tinha a menor ideia do que era aquilo, quando alguém disse que, vamos lá, você, assume o programa aí, sabe essas coisas assim, né? Se organiza, se concorre, se ganha, e eu aí tinha um tremendo abacaxi para descascar, porque eu não tinha a menor noção de como é que funcionava o negócio. Além do mais, quando eu assumi o programa, a gente recém tinha sofrido uma queda no projeto da CAPES. Quando foi que teve que ele caiu de 4 para 3? Foi nessa época, 2005, 2006. Então eu peguei o programa naquele momento de crise, né? A crise foi agravada porque uma metade do programa se desligou abruptamente do programa, né? Então, assim, imagina, eu não entendia nada do que eu estava ali para fazer. O programa... Aliás, eu fiquei pensando nisso ontem, gente. Eu acho que eu tenho essa capacidade de encontrar coisas... Eu não vou usar a palavra moribunda, porque é mesmo, mas assim, né, em crise. Porque quando eu peguei o programa, ele realmente estava num momento de crise, né?
E depois, 10 anos depois, eu peguei a Vila Maria também em crise, né? Eu acho que eu tenho essa capacidade de pegar umas coisas meio furibunda, vai, assim, um pouco com alguma crise, né? E tentar... Bom, e para mim, na verdade, foi uma aprendizagem, né? Assim, eu tive que aprender a lidar com aquilo, numa coisa que eu não tinha muita noção como funcionava. E a gente tinha várias coisas. Eu vou até recorrer a minha colinha aqui, eu estou esquecendo o que eu ia falar. Vou tirar o... Então, assim, sem falar no clima, que era muito ruim, a gente estava todo mundo muito chateado, meio triste, aquele desespero que bate em todo mundo, um programa que é 4 e vira 3, enfim, o clima de cisânia também que havia, né, entre as pessoas, isso tudo foi um pouco pesado, né? Então, e assim, além do mais, eu não sabia nada, porque assim, eu não tinha informações básicas, que a gente hoje todo mundo sabe um pouco, todo mundo sabe que tem que publicar com qualis, sabe que tem que ter tempo de titulação, realmente assim, eu era muito crua nessa sim, essas informações não circulavam muito, a gente não tinha muita... então, quando eu fui... Era muito incipiente no Brasil, e na universidade também, era uma coisa muito fechada ainda. Ela estava muito, né, ficava basicamente quem andava naquilo, era um pouco quem eram os coordenadores e os seus colegas de comissão coordenadora. Não tinha uma coisa que sair. Então, eu acho que eu também não era a única, tá, gente? Eu queria... Principalmente o programa interdisciplinar, né, Simone? Porque era mais um desafio. Não sabíamos nada. Era também um projeto novo, então assim, enfim. Exatamente, eu ia falar isso depois. Então assim, havia umas coisas que eu quiser. Aí aparece, na época não era sucupira, era o coleta. A gente tem que sentar para fazer aquilo. E era também um negócio para desvendar. Nesse sentido, eu acho que a Ana Paula também teve uma participação, porque quantas horas foram, Ana Paula? Tu e eu sentada, tentando desvendar o que era aquilo, porque os preenchimentos que a gente tinha até então não eram muito... Não sei, a gente não prestava muita atenção no que era aquilo, né? Assim, justamente no momento em que essa avaliação ela começa a pesar mais dentro da CAPES. Então, horas para a gente tentar entender o que era aquilo, como se articulavam os dados, né? Então a gente detecta que havia má distribuição de orientandos, por exemplo, tinha professor que não tinha orientando nenhum, tinha professor que tinha 10 orientandos, e isso era uma coisa que a CAPES já apontava como problemas, né? Quer dizer, poucas publicações, elas também muito concentradas em alguns professores, e mesmo assim, um pouco qualificadas, né? Eram muitas publicações, mas começaram a se instituir os qualis, e a gente via que a gente não tinha os qualis mais que a gente necessitava, né? Os superiores. Então, essa coisa do coleta bastante com informações muito básicas, e a gente precisando de reescrever os textos, porque também já tinha 5, 6 anos o programa, assim, a gente já tinha andado para frente, precisava mudar. Também algumas coisas básicas, que era como, por exemplo, colocar os projetos dos professores e relacionar com os alunos que estavam dentro do programa. Enfim, a gente não tinha... então começou um pouco a Ana Paula ajudou muito, foram muitas horas depois do horário sentadas eu e a Ana Paula ali para tentar entender esse processo, né, principalmente. Eu esqueci de falar que nesse mesmo período foi o período que justamente foi quando a gente mudou um pouco a questão da pós-graduação aqui na UENF, porque teve aquela instituição das regras Highlander, quem lembra? As regras Highlander, que também nos pressionavam, e por isso também a coisa tomou outro tom. Assim, eu fui contemporânea das regras Highlander. Era o seguinte, o pró-reitor de extensão, de pós-graduação, no momento, o professor Edson Correia, ele colocou uma série de parâmetros muito, sim, junto com a Câmara, né, enfim, aprovado lá, parâmetros muito rígidos, né, e muito de alta exigência para os programas dentro da instituição. O que levou a muita gente sair nesse momento da pós-graduação, porque justamente não atendiam os critérios. Houve uma... Então, por isso que a gente chamou extraoficialmente de regras Highlander. Eu acho que o título a gente merece dar ao Peglovski, é a autoria do Highlander.
Ele depois vai ter a palavrinha dele, vai poder explicar essas regras Highlander. Então, tudo isso, né, nessa gestão, e assim, a gente aprendeu. Então, como é que começou a ser feita a coisa? Eu estava lembrando isso com a Denise outro dia, né, contando para ela. Primeiro porque, assim, a primeira coisa que... Eu queria saltar uma coisa antes disso. Assim, a primeira coisa é que, quando eu era coordenadora, existia uma espécie de uma vice-coordenação, que era a professora Adélia Meglevich. E a gente funcionou muito bem, porque a Adélia, para quem conhece a Adélia, é aquela pessoa teórica, que fica ali, né? Então, ela assumiu esse lado mais conceitual do programa. Como eu sou uma pessoa mais pragmática, né? Quero ver a coisa, então eu assumi toda a parte mais a tarefa de ir lá no coleta, fazer, entendeu? Entender como é que é, bababá. Então, assim, a coisa mais pragmática do programa. Então, essa química, não sem conflitos, evidentemente, porque senão também a gente não cresce, né? Mas essa química funcionou muito bem, porque, por um lado, a gente conseguiu elaborar o nosso coleta pela primeira vez de uma forma mais consistente. Tinha todo um desenvolvimento mais conceitual, teórico do que era o programa, que vinha a partir da Adélia, e de outra forma do meu pragmatismo em realizar efetivamente executar aquilo. E aí uma outra coisa que eu também comecei a perceber, a partir principalmente das minhas idas à CAPES, e aí é que eu queria contar que a primeira vez que eu cheguei à CAPES tinha um questionário. Aí a CAPES perguntava assim: defina o que é multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, polidisciplinar. Aí eu olhei e falei, gente, a CAPES não sabe o que é, ela está esperando que a gente diga, né? Eu voltei à CAPES em 2015, eu acho, substituindo a Silvia numa reunião, ou qualquer coisa por aí nessa época. Gente, e as perguntas eram as mesmas. Então, assim, eu tenho certeza que a CAPES até hoje não tem isso muito claro, né? Sem falar que a CAPES somos nós, mas eu digo assim, isso também não está claro ainda, né? Eu vi e falei, caramba, a gente está aqui na mesma... ainda com os mesmos problemas, né? Mas uma das coisas que eu entendi é que, sim, a gente tinha que sair do casulo, né, de ser uma coordenação fechada e chamar todo mundo para dentro, né? Tinha que todo mundo vir para dentro. Então, uma das coisas que eu comecei a fazer, que foi justamente com coleta, e aí também envolvia bastante a Ana Paula, era... de certa forma, eu obriguei a todos os professores, obrigado mesmo assim, tinha que ir, eu infernizei a vida do cara, até não poder mais, sentar ali no computador da Ana Paula e tinha que fazer, olhar tudo aquilo que era referente à publicação dele ali naquele negócio e explicar para a gente qual era o projeto, qual eram os alunos que estavam envolvidos, qual era a publicação que se relacionava àquele projeto. Então, assim, isso deu um trabalho, né? Mas a gente conseguiu mobilizar o programa. Então, eu acho que se eu conseguir alguma coisa assim, dar um passo adiante nesse programa, eu acho que foi essa. Aliás, gente, foi outra coisa que eu fiquei pensando. Eu acho que, além de pegar coisas moribundas e tentar dar vida, eu acho que eu sem querer, eu não tenho a menor, como é que se diz assim, capacidade, nunca imaginei, mas eu acho que eu tenho boa capacidade para gestão de pessoas, porque, no fundo, isso é gestão de pessoas, né? Então, eu acho que foi essa coisa que a gente conseguiu fazer essa gestão com os colegas, né? De trazer todo mundo para dentro. Então, eu acho que essa foi a maior contribuição que eu possa ter dado, que eu imagino, né? Mas eu também fui uma pessoa que, com os nossos minguados dinheiro do PROAP, a gente fez marcador de livro. Porque tem o seguinte, eu fiz muito marketing. As jornadas? As jornadas começou comigo e eu fiz muito marketing. Eu ia para a CAPES, gente, cheia de coisa da programa, um monte de coisa de programa. A Silu fez essa marquinha da gente, que foi uma ex-aluna nossa, e aí eu ia para a CAPES, eu distribuía, era uma marqueteira, vocês não imaginam, entendeu? Então, assim, fiz muita propaganda do programa e isso foi uma coisa bem legal também para a gente. E por último, também outra coisa que foi na minha gestão, que foi logo no começo da gestão, foi a criação da revista Agenda Social. Que eu lembro que quando o Marcos era coordenador, pode vir, Marcos, pode vir. Eu cheguei lá um dia para ele com um programinha, assim, com um projetinho de uma revista. E o Marcos olhou aquilo, acho que ele não deu muita importância, não sei porque não rolou. Aí quando eu assumi, eu falei, vou fazer essa revista. E aí a primeira coisa que a gente fez foi um concurso. Vocês lembram disso?
A gente fez um concurso para o título da revista. Ah, vocês estavam na Espanha. Não, mas o Marcelo que ganhou o concurso. Eu ganhei. Então. A gente fez um concurso para o nome da revista, com todos os alunos e professores. Isso. E a gente depois fez uma votação, que a gente pediu que cada um sugerisse, vieram as sugestões, e a gente fez uma votação dentro do programa com todo mundo para escolher o nome das sugestões que tinham sido dadas. E ganhou o nome que foi dado pelo professor Marcelo, Agenda Social. Né? A Adélia foi a primeira coordenadora, a primeira editora da revista, né? Ao mesmo tempo que ela... E a Sônia foi a segunda, exatamente. Depois acho que o professor Ailton foi, não. Não. Marlon, Sônia e Marlon juntos, exatamente. Então a primeira que assumiu foi a Adélia, né? Então assim, eu acho que... E depois Geraldo. Eu acho que tem essa coisa meia de que... Eu acho que o que eu posso ter contribuído é um pouco ter jogado essas coisas. Então assim, a revista, no primeiro número da revista, a gente pegou um monte de CD, gravou os primeiros números, acho que tinha 3 números de revista, fizemos uma capinha, viajei eu com uma caixa de CD para cá, distribuí para todo mundo. Distribuí para todo mundo o CD. Enfim, fiz muita propaganda do programa também, que foi uma coisa que eu acho que ajudou a gente a ir se colocando nesse programa que estava lá, capengando. A gente demorou um pouco a chegar a 4, ainda demorou um tempo para a gente voltar a ter 4. Depois da gestão da Silvia e já a gestão da Paula. Mas foi também a partir da sua gestão, né, Silvia? A gente chegou aos 5, né, com um doutorado também. Então, um pouquinho da minha participação no programa, pessoal. Muito obrigada. Bom, chegou minha vez, já muita coisa foi dita. Eu tinha aqui escrito, né? Vinha pensando no piso de dever de casa como a professora Sônia, mas pensei em falar também um pouco de mim, mas desde a minha chegada, porque a história desses programas, ou do programa, é o tempo que eu estou na UENF. Eu cheguei em 2000 como bolsista, também fiz concurso ao longo de 2000, mas quando a gente chegou, a Sônia era chefe de laboratório, então a Sônia disse assim, nosso laboratório participa no programa de cognição e linguagem. Então tá, lá fomos nós, e aí começou a disputa pela questão da interdisciplinar, compreender, isso é uma grande dificuldade, a gente compreender o que é um programa interdisciplinar, porque para quem vem de toda uma trajetória que faz educação, ou seja, disciplinar, eu tinha feito educação, mestrado na educação, doutorado na educação, o que eu queria, aonde que eu queria pesquisar? Na área de educação. Aí quando a gente começou os diálogos com o pessoal de cognição e linguagem, eu tive, acho que a sorte de não conviver com a professora Adriana, porque ela estava fora, e a gente sentou assim, não, cognição e linguagem tem que ter educação. A gente tem que ter um nome. E a gente começou uma luta para tentar, 1 ano de reuniões semanais, para a gente tentar mudar o perfil de cognição, né? Nós do LEEL. E não conseguimos. Então, um dia a Sônia já nós vamos para a política social. Não tá, a gente vai para a política social. Não, eu não. Mas é que eu recebi a gente vai... Tá, mas eu vivi assim. Aí falei, não, agora a gente vai para políticas. Então tá, a gente chegou em políticas. Eu dei aula em cognição quando eu cheguei. Sim, eu acho que você foi direcionada para a cognição linguagem. Tá, então, Sônia não atuava, eu fui direcionada, não me entendi. E voltei para... Fiquei na época tinha um pavor de educação, mas na época não se podia falar em escola, era uma coisa assim, era uma... Enfim. Aí eu cheguei, e essa quebra, eu pensei que a Simona ia falar mais da história triste, ela foi muito... A quebra, a saída de um grupo dos fundadores do programa foi muito traumático. Porque foi um atestado de óbito, na verdade. A ideia era que se fechasse políticas sociais. Até se criou um curso
de sociologia política com as mesmas linhas, é idêntico. Você vê, os cursos são muito semelhantes até hoje. Então, assim, o dia veio, a carta foi assinada nos dias de finados, ou seja, teve várias coisas que foram muito simbólicas. E isso também, e a gestão da Simone, essa coisa de Simone congregar, a gente começou, a partir desse momento, eu fui mais protagonista do programa, porque até esse momento, até 2004, 2005, 2006, a gente tinha um papel de coadjuvante, eram muitas pessoas que congregavam muito aluno, então na hora de distribuir a gente nunca ganhava. O meu primeiro orientando foi muito tempo depois. Então, assim, a partir dessa ruptura e de uma gestão bem mais agregadora, que a gente teve um papel, e assim, me parece que a partir desse momento a gente conseguiu falar do nós. Os programas somos nós. Né? A CAPES sempre diz, a CAPES somos nós, não é a CAPES. Mas os programas precisam, a gente não pode falar do coordenador de um curso. Se o programa não contar com cada um dos alunos, com cada um dos docentes e com a secretária, que a gente tem só uma, o programa não funciona. Então, assim, é esquisito falar assim, na minha gestão. O que eu sei, assim, cada um tem sua marca. Eu enlouqueci as pessoas, persegui. Você já publicou? Você já mandou trabalho? Isso assim, foi perseguição, eu sei. O Marlon não pode pegar, porque eu via pelos corredores, mas aí a gente, assim, depois de muita insistência e também de uma participação muito mais maior na CAPES, porque assim, a CAPES começou a fazer esses seminários e a gente começou a se organizar com os cursos de pós-graduação, porque de fato havia muita, na própria CAPES, assim, a interdisciplinaridade, a área que a gente está, de sociais e humanidades, agora mesmo, sociais e humanidades, né? Sim. A gente não é avaliado por pares até hoje. Então, esse é o grande calcanhar de Aquiles que nós temos. Nós ainda somos avaliados pelos critérios das ciências naturais, das ciências médicas, psiconaturais, que são outros dos nossos. A gente não publica em periódicos de impacto. É muito difícil nossas produções ter grande impacto, né? Porque a gente faz muita pesquisa regional, porque nós, assim, e por uma série de motivos, porque as humanidades não impactam na produção. Não sei se você tiver algum filósofo assim, que traz uma teoria revolucionária, mas é muito difícil as nossas produções. E a gente ainda, né, tem esses problemas. Mas, dentro da CAPES, os coordenadores, isso também eu acho que é muito importante a gente destacar, a gente criou a associação ANINTER, né, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação dos Programas Interdisciplinares em Sociais e Humanidades. E isso também o diálogo foi aberto, a gente teve um coordenador de área que foi maravilhoso, que foi o Pascucci. Ele sentava e ouvia e entendia os problemas e a gente ali. Então, assim, você vê que tem uma gestão para dentro que tem que ser feita e uma gestão para fora, né? E essa gestão para fora é o que os programas conseguimos, né? Houve reuniões, o Marcelo também participou, o Geraldo também participou e a associação acabou saindo. E atrelada à associação, a gente criou o CONINTER. Então, o CONINTER é essa coisa assim, um pouco que tem muitas áreas, às vezes não é difícil ter uma identidade porque ela é interdisciplinar em sociais e humanidades. Então, a identidade do próprio CONINTER vai ser construída com o tempo. É uma associação nova, é um congresso novo, mas a gente tem que apoiar essas iniciativas porque são as que vão representar a nossa área também de produção e dentro da CAPES. Eu acabei me afastando dos congressos que a vida toda participei, né, que são da área de educação, da história da educação, acabei não indo. Aí a pessoa, saudade de você, porque a gente está apoiando, está construindo uma área. A gente tem que apostar. Então, às vezes, eu sei que tem pessoas que torcem o nariz para o CONINTER,
Porque às vezes não tem a hiperespecialização das nossas discussões. É muito difícil a gente encontrar a nossa discussão, mas aí a gente conhece, tem panoramas um pouco mais amplos das pesquisas em áreas de conhecimento. Então, nessas perseguições que eu fiz, né, e tentamos sistematizar, e tentamos aperfeiçoar, uma coisa que Simone não fez foi que nesse esforço na gestão dela, que foram 2 gestões, nós, o grupo, reconfigurou as linhas de pesquisa. Isso foi muito importante. E ali a gente viu, né, aonde se congrega e começamos a ver de ter mais equilíbrio entre as linhas. Não podia haver uma linha com muitos professores. Isso foi tudo fomos aprendendo e eu acho que a CAPES foi cada vez mais dando diretrizes mais claras. Eu não sei se antes não havia, ou se a gente era tão irreverente que os programas não ouviam as diretrizes, mas nas gestões nossas havia caminhos, assim, havia luzes, e se a gente era irreverente, ia fechar o programa. Então, e uma coisa que a gente sente é que se a universidade briga pela sua autonomia, que hoje está na Berlinda, né, totalmente, mas era uma coisa que desde 1918, lá em Córdoba, na Argentina, se luta pela autonomia universitária. A pós-graduação não tem autonomia nenhuma. Ela é, dentro da educação, um nível do sistema educativo hiperregulado. E vai mudando as normas. Então, quando a gente acha que entende tudo, agora vem tudo uma nova reforma da avaliação que pode mudar tudo, pode não mudar nada, e ali assim, sempre as cegas, ou seja, por um lado tem as diretrizes e por outro lado muda no meio do caminho permanentemente. E ali a gente tem que estar atento. Vocês sabiam que agora a avaliação das revistas, os quadros das revistas têm mudado? Né? Agora tem B1, B2, B3 e B4, né, que são as que sempre valorizamos, e tem A1, A2, A3 e A4. Ou seja, uma nota de um B2 não é a mesma que era antigamente, porque agora tem 4 As. Então, assim, de novo, a gente tem que entender como seremos avaliados. E, de novo, a gente tem que ir correndo atrás do prejuízo, porque tem um quadriênio que vamos ser avaliados e tudo mais. Mas, o que eu queria destacar? Eu queria também lembrar que depois da Simone veio a gestão do Marcelo Gantos. Ele também participava ativamente da CAPES, inclusive ele sempre levou mais pessoas para preparar os sucessores. E o Marcelo veio com uma novidade um bom dia, porque nesse período o Marcelo, como coordenador da POS, se instituíram os programas profissionais. Então um dia o Marcelo veio com a salvação do curso, para o curso. Ele queria sair, que o curso deixasse de ser acadêmico para se transformar em um mestrado profissional. E não era isso? Ninguém compreendeu. O Marcelo é incompreendido até hoje. Vem cá. Vou lembrar 2 coisas Da sua gestão. Não, tudo bem. Já pediram a palavra. Eu só quero fazer uma lembrança porque aquele momento da nossa cultura eu voltei para esse tema porque continua sendo um assunto, como sempre, recalcado, né? Eu quero trazê-lo sim porque faz parte da experiência e porque faz parte da experiência e temos que tratar de trazer lo positivo desse. Não vou falar do negativo, vou falar do positivo, porque nessa reconfiguração do corpo docente houve também uma ampliação com a incorporação de outros professores que deram energia e, sobretudo, qualidade, com currículos poderosos. Uma dessas figuras foi o professor Carlão, que está lá sentado no fundo, que foi uma das únicas pessoas solidárias dessa instituição para nosso programa. Outra foi Marcelo, Paulo Marcelo também, que não está aqui. E o Hernán, que está aqui. Hernán veio, que merece uma cara. Tanto a figura de Hernán, que veio da UFA, e que foi também
muy importante porque nós tínhamos una crisis na área de sociología, tínhamos disciplinas que não tínhamos como aprender. ¿Por qué? Porque los padres fundadores fueron embora, corrieron, saíram correndo pela porta e ficamos nós sustentando um programa em condições muito precárias para ter uma cobertura dessa rede de disciplinas. Então, nós tivemos que... Foi muito bem. O Marcos também, aí umas engenharias curriculares, mas, sobretudo, uma composição de produção, que precisávamos de produção para atingir esses níveis que nos davam uma certa capacidade de concorrer dentro internamente da UEM. Então, o professor Carlão veio para aqui, também Hernán e Paulo Marcelo. Foram os mais significativos e com eles completamos áreas que eram muito. Então, eu acho que isso deve ser ressaltado e comemorado, né? Porque até hoje os professores estão conosco em distintas posições, mas han acompanhado esse desenvolvimento. Bom, esse é o tema que estava recalcado, mas que eu acho que é tema 2. No momento que eu participei da coordenação, nós estávamos no chão. Nota 3, crises, quais são as alternativas? Eu não via muitas alternativas. Eu queria ver o que era possível dentro do que eu ouvia que estava acontecendo. E nesse momento surgiram os mestrados profissionalizados. Aí com a Ana Paula, a gente fez uma leitura dos egressos, né? Que era sempre uma das tendências que nós não sabíamos nossos egressos para onde iam, qual era a demanda. E aí chegamos à conclusão que no mestrado nós tínhamos um público muito diverso que atendia basicamente da formação profissional para a qualificação de seus empregos. Então eu tinha uma tentativa que foi furada, não deu certo, mas foi uma derrota, digamos, a proposta, mas que era lá de transformar o mestrado profissionalizante e construir um doutorado acadêmico, que aí nós faríamos um filtro no mestrado para que eles tivessem capacidade acadêmica para poder fazer doutorado. Enfim, ainda bem que não ocorreu, né? Mas a gente encontrou outras soluções, mas eu não me vou justificar, era o que eu estava vivenciando nesse momento e achava como uma estratégia também original, porque a gente teve o primeiro mestrado profissionalizante dentro da UENF, que não se falava disso, e parecia uma coisa assim de outro planeta, mas que hoje, como vocês veem, não está tão longe da realidade. Então, eu acho que não vou entrar nesse debate, não merece esse debate passado, mas só queria deixar isso. Bom, então, só para concluir, não vou me alongar mais, e com o esforço de alunos e de professores, conseguimos a nota 4, muito comemorada. Por quê? Porque com nota 4 a gente podia submeter um projeto de doutorado. E até porque a gente entende que o doutorado contribui para a manutenção do programa, porque a gente tem 4 anos os alunos na instituição, porque a gente espera que ao longo desses 4 anos esses alunos contribuam com as pesquisas, produzam e publiquem, até porque lamentavelmente a CAPES-MEG, o quesito que mais pesa, apesar dos outros que possa ponderar a integração regional, a gente tem muito impacto na região, mas as publicações são uma prova de que o programa está produzindo, está se mantendo, está lento, está correndo atrás. Então, com essa nota 4, fizemos o projeto de doutorado e conseguimos trazer em 2000, abrir, né, em 2015, a primeira turma que concluiu, está concluindo em 2019. E na verdade, assim, a gente criou, implementou, mas não fizemos toda a parte das normas, tem coisas que ainda a gente precisa normatizar, mas se avançou muito na tua gestão e na gestão da professora Paula. Então você vê, não tem fim, a gente implementa, se cresce e sempre se precisa o trabalho árduo de todo mundo. Não, a gente não pode também querer
que o coordenador, que já tem as burocracias várias, né, das reuniões, da administração, pensa em tudo. Então, o que me parece que a gente tem que destacar, e agora vem tempos difíceis, então mais do que nunca a gente tem que trabalhar em conjunto, porque não é um coordenador que vai fazer a diferença. A coordenação o coordenador do momento é aquele que vai organizar, né, os documentos e vai tentar conduzir, mas sem contar com cada um de nós, é impossível a gente manter um programa de pós-graduação hoje. Então, assim, o projeto de doutorado foi ansiado por todo o programa, a gente trabalhou em conjunto, se conseguiu, porque a gente tinha conseguido aumentar a nota, que voltou a aumentar posteriormente. Em paralelo, também teve essas lutas na CAPES, né? Então, assim, são várias frentes que a gente tem que ir avançando. Agora, a gente também continua avançando, porque eu acho que ninguém quer falar da atualidade, né? O PROCAGE, que é um programa que a gente tem feito com a universidade, a gente está aqui com duas professoras, a professora Ildete e a professora Andreia, que estão, com as quais a gente está fazendo colaborações que não são novidade, porque a gente já vinha, os diálogos são anteriores, e eu vou passar o microfone para a professora. Sim, porque esses programas novos, cooperação, foram possíveis porque a gente mudou de nota, a gente teve uma elevação da conceito, e aí a gente pode, né, agora acolher os programas que estão iniciando, que estão tendo experiência, a gente tem essa. E agora a gente tem o programa de pós-doc, é um programa oficial da UENF, mas a gente acolhe, né, para os doutorandos, tem ajudado bastante. E eu queria também lembrar uma coisa que a Silvia não falou, que a elevação da nota, ela nos surpreendeu, porque a gente achou que só ia ser feita essa avaliação de mudança de nota CAPES quando a gente tivesse a primeira turma, a primeira turma formada. A gente não esperava que eles fossem dar esses 5 no meio do caminho do primeiro doutorando, né? Então isso foi uma coisa também que nos pegou de surpresa, uma coisa maravilhosa, né? Deu ânimo, mas não deu muita responsabilidade. Exatamente, agora a gente tem que manter, eu olho para cada um de vocês, a gente tem que manter essa coisa, né? Então, assim, são os desafios. Eu acho que as professoras, depois de nos ouvir, vão perder todo o respeito de nós, né? Principalmente aqui, essas últimas falas. Mas aí, então a gente, assim, Só uma lembrança da estrutura do D1, trouxe um impacto. sim, também, eu não peguei o histórico do curso que a gente tinha construído, mas a gestão dos governos anteriores teve o GEUNI, que era o GEUNI, era um programa do governo federal para a criação de universidades do interior, assim como a nossa. É uma questão, assim, que possibilitou a criação de muitas universidades. Andreia, tua é do GEUNI, né? Que beneficiou muito o interior, ampliou, os cursos de pós-graduação cresceram muito, mas a gente perdeu muitos professores aqui, como CCH também. Então, assim, a gente é um eterno recomeçar, por sermos uma instituição do interior. Com os primeiros doutorandos da instituição, eu acredito que agora a gente vai ter quadros se houver concursos, né? A gente espera poder continuar contando com nossos egressos para ficarem aqui na casa. Então, assim, eu já conversou de uma forma muito sistemática, e agora falta Clarissa, né, que é a representante dos egressos, que foi convidada também. Ok. Não, antes de passar a palavra, eu queria perguntar se o professor Pedrosa quer falar alguma coisa. Pode ser depois dela, já é que ela é membro oficial da mesa? Não, historicamente falando. Olha só, eu falo depois da Clarice. Ok, então eu vou passar a palavra. Bom dia. Eu queria dividir um pouco a minha fala de primeiro esclarecimento e depois um pouco de
direcionada aos alunos. Eu não sei como vocês estão agora, mas eu me coloco na situação de vocês, porque eu, como aluno, já tinha muita angústia do que fazer depois, do que seria depois. E eu imagino que agora, com um contexto tão desfavorável, vocês devem estar com o coração muito apertado. Então, se eu puder contribuir um pouco com a minha experiência que eu passei depois de formada, e puder, enfim, dar algumas dicas a respeito disso, eu fico muito contente. Bom, começando pela parte dos agradecimentos, né? O agradecimento institucional à Universidade Pública. Sou de cidade do interior, de campos do interior, e eu gostaria de dizer que nada na minha vida teria sido do jeito que foi se não fosse por vocês, se não fosse pelo empenho de vocês, enfim, tudo isso que vocês falaram, toda essa luta. Então é com muita satisfação que eu volto, muito honrada por esse convite, para falar, aí eu começo a me emocionar, para, enfim, agradecer um pouco tudo isso que foi feito. Vou falar um pouco da minha trajetória e, sobretudo, agradecendo a vocês, em particular, mas também a instituição e a universidade pública, que foram fundamentais para mim. E no contexto de depreciação do ensino superior, toda vez que a gente reforça esses discursos, a gente não naturaliza a depreciação que a gente vem vivendo e, sobretudo, a gente mantém a memória para que, se a gente perde, infelizmente, a gente já está aprendendo, assim que a gente consiga, a gente retome tudo aquilo que foi e com mais avanços ainda. Por isso, repetir todas essas histórias, como a minha, como a dos meus colegas, é sempre muito importante. Bom, eu fui muito privilegiada de ter estudado na UEM, tanto na graduação quanto no mestrado, e usufruindo de bolsa sempre em toda a minha formação, que é bastante inédito, né? A primeira bolsa foi o professor Marcos Pedrox, nem sei se ele lembra, que era uma bolsa de apoio acadêmico, em seguida com a Simone, e depois na pós-graduação também como bolsista, sempre com a oportunidade de dedicação ao estudo, à pesquisa e à formação. Então, para além da instituição UEM, eu gostaria muito de agradecer ao programa, né, a todas as disciplinas que foram ofertadas para mim, toda a experiência que foi ofertada para mim, porque sem isso, não só pelo diploma, o diploma também foi fundamental para os processos seletivos que eu vim fazer, para todas as atividades profissionais que eu fiz posteriormente, não só o diploma, mas também a experiência e o contato individual que eu tive. Tive a oportunidade de transitar em outras universidades depois, e a vivência que se existe aqui na UENF é algo muito privilegiado. Eu gostaria que vocês valorizassem muito isso, porque o contato de entrar na sala do professor, de acessar os relatórios que esse professor faz, de ajudar nessas atividades, é algo bastante particular da UENF, e usufruam bastante disso, porque foi isso que me deu base para fazer algumas atividades profissionais. Minha fala está no celular, de outra geração. Esses problemas, tá? Eu tenho da internet. Bom, então, não cabe aqui falar do meu currículo, porque, enfim, eu sou criança, diante de tantos currículos mencionados aí. Mas, enfim, eu acho que o reconhecimento, quando você se forma, quando você sai, a universidade não sai de você. E toda vez que você leva todo o seu profissionalismo adiante, você está levando em si o nome da instituição, o nome da sua formação. E enfim, depois que eu me formei, eu não fiquei parada, e cabe a iniciativa individual de vocês, e não é a meritocracia, longe disso, mas é a iniciativa individual, a motivação particular de cada um de vocês de correr atrás das coisas. E eu só tive essa motivação graças aos exemplos que eu tive. Desde que eu saí daqui, fui professora da USP, participei de instituição de pesquisa, que foi a Fundação Casa de Rui Barbosa, participei de alguns programas e projetos do Ministério da Cultura, como pesquisadora, como professora, participei da gestão pública, e é um pouco do que eu vou falar, que é um grande campo para quem faz políticas sociais, da gestão pública na Secretaria Estadual de Cultura. Estamos, né, Simone, na Cátedra Unesco de Políticas Culturais. Enfim, consultoria
consultorias, ajudando grupos sociais em elementos e burocracias que as pessoas não conseguem fazer e você acaba fazendo. Enfim, a minha dica que eu dou para vocês para aumentar, não é para diminuir, mas é para aumentar a angústia, mas é um pouco de alento, não tenham medo de se envolver nas atividades tal como os nossos mestres não tiveram. Metam a cara, e às vezes pode até bater uma insegurança do será que eu sei mesmo fazer? Vocês sabem, porque lá na frente vocês vão ver que vocês têm a qualificação para tal. Né? E aí na vida eu vi tanta gente fazendo tanto besteira, eu falei, gente, é só ter um pouquinho de raciocínio, é só ter um mínimo de conhecimento profissional para vocês avaliarem, balançarem, fazerem as tomadas de decisão. E isso vocês têm condição de fazer porque vocês tiveram preparo do conhecimento científico, acadêmico e sobretudo, o lidar com pessoas, né? Enfim, e aí, como falo para vocês, eu vou mencionar um pouquinho algumas dicas de uma grande porta que se abriu para mim, que foi trabalhar na gestão pública, o que não é fácil, porque a gente vive na história ainda do apadrinhamento político. Eu não sou concursada, eu fiz concurso para professor e abandonei justamente para ter essa experiência da gestão pública que eu tive. Então, não é fácil entrar, mas é possível, porque a gestão pública precisa de profissionais que saibam fazer as coisas. E pasmem, vocês sabem. Pode bater de segurança de que não sabem porque nunca fizeram, mas toda a carga que vocês levam daqui, vocês são capazes de fazer. E aí vocês vão entrando nesses quadros necessários da gestão pública. Conhecendo gente, conversando até como pesquisadores, conversando com o gestor público, onde que estão os gargalos deles, a sugestão para trabalho como profissionais, nomeados, ou de consultoria, ou de trabalhos externos, e aí vocês vão se encaixando nesses quadros. Bom, a minha dica que eu dou para quem vai ter experiência com a gestão pública depois vocês são profissionais, então fundamentem toda tomada de decisão ou toda implementação que vocês venham fazer no futuro. Porque através desses fundamentos conceituais que vocês aprendem nos livros, nos autores, nos professores, é através desses fundamentos que vocês criam argumentos para a tomada de decisão da gestão pública. Não tem quem faça isso dentro da gestão pública. Ou quando existe, é uma pessoa que toma, muitas vezes pela intuição, ou pela ideologia, enfim, ideologia da igreja, e tomam de forma muito equivocada. E daí está a importância de quadros que fundamentem essa tomada de decisão, que são vocês. Bom, uma coisa que eu aprendi também é que lidem com um universo de atores diferentes que transitam por esses ambientes da gestão pública. Né? Existem dentro, enfim, quem está fora da gestão pública olha para dentro e fala assim, olha para lá e fala assim, existe o governo estadual, mas dentro do governo estadual existe um universo de atores, dentro da secretaria existe um universo de pessoas. Então, e o atendimento também. Tem um público que é o atendido, e enfim, tem os interessados. Olhem para esse universo dinâmico, coisa que a gente aprende a fazer em pesquisa acadêmica e que serve também para quem está lidando com a profissão. Olhem, saibam enxergar a dinâmica social dentro de uma organização, mas também fora de uma organização, para vocês construírem seus planos, seus projetos, seus estudos de viabilidade política, de implementação, de tomada de decisão e, sobretudo, criar argumentos para o convencimento de quem está à frente da gestão. Né? É um universo de coisas que a gente é capaz de transformar em variável, como pesquisadores, é capaz de transformar em variável para dar viabilidade a um projeto. Bom, falei um pouquinho da pesquisa aplicada, que, na verdade, eu fiz a pesquisa aplicada dentro da gestão pública, fiz a pesquisa social mais aplicada, direcionada a fazer alguma coisa, e foi coisa que me abriu muito os olhos para a área acadêmica também. A área acadêmica já me abriu os olhos para a parte da gestão pública. Eu queria fazer vocês entenderem que o campo de trabalho de vocês é bastante amplo, e não deixem esquecer o resultado acadêmico na
vida de vocês, nem a parte da aplicação na vida de vocês, caso venham trabalhar com gestão pública, gestão de pessoas, ou em escola, ou em alguma organização qualquer que seja. E como dica que eu dou para quem trabalhou no governo estadual, mantenham sempre com vocês pareceres de toda aquela fundamentação e argumentação que vocês fizeram, mantenham e guardem sempre pareceres, atas, registros, e-mails, tanto para vocês se resguardarem como profissionais que vocês são competentes, quanto para resguardarem o próprio CPF de vocês, para não se tornarem uma laranja desavisados e venham até mesmo a manchar o próprio nome do curso, quando na verdade vocês fazem as coisas de verdade pela noção da importância do público, da noção do público, e podem vir a ser mal interpretados por conta de processos ruins. Além disso, vocês, se trabalharem na gestão pública, vão ter uma missão muito especial, que é o da manutenção da memória, que se perde a cada troca de gestão. E uma vez que vocês têm o pensamento de acadêmico e do bem público, da questão pública, sejam um pouco dessa memória. Essa é a nossa missão como pesquisador. A memória pública de constituição, de guardar os dados, de compartilhar esses dados com os colegas pesquisadores que podem vir a fazer uso desses dados. Bom, como acadêmicos, e eu também, enfim, fiz já parte de instituição de pesquisa e hoje estou no doutorado de política pública, um doutorado que eu volto aqui para falar, né, em outubro, no início de outubro, quem quiser ouvir um pouco, um programa muito bacana, no qual eu estendo o convite a todos a participarem dos processos seletivos, porque o Ceará está uma ilha, não, na oeste do Ceará, Quem quiser se aventurar, não tenham medo de se aventurar, gente. Se joga por aí, abre um processo seletivo, faz e se manda. E o Ceará é uma ilha no meio desse país, bem, com contexto conturbado, então eu gostaria de falar um pouquinho do programa. Quem quiser, eu falo disso depois. Mas, enfim, aqui, como conhecimento acadêmico, como experiência acadêmica que eu trago um pouco para vocês, é dar voz e dar acesso a qualquer tipo de pesquisa que vocês façam, né? Conversem com seus objetos de estudo, conversem com as pessoas, conversem com seus familiares sobre a pesquisa. Não se fechem por nada, porque o que a gente faz aqui é um investimento social muito grande em cima da gente, né? A pesquisa é um investimento social e a gente precisa dar o retorno para a sociedade a respeito disso, né? Tal como na gestão pública, uma gestão pública que eu acredito ser democrática, participativa, a gente precisa ouvir o outro, precisa considerá-lo como agente ativo. Na pesquisa também, não se considere um patamar superior por terem tanto acesso a conhecimento, né? E sim tragam também outros saberes e outros conhecimentos, se coloquem no lugar do objeto de estudo para ampliar um pouco o entendimento que você tem sobre ele. E já que a gente lida com pesquisa em políticas sociais ou políticas públicas, e aí a gente, enfim, sai do mito da neutralidade, porque é sempre um mito, uma vez que a gente se presta a entender o nosso objeto de estudo de forma ampla, entender por que ele pensa de tal forma, entender por que ele se comporta de tal forma, em nossas alternativas finais, que geralmente vem no final do nosso estudo acadêmico, recomendo tal coisa, a política deveria ter sido assim. Uma vez que a gente se presta a sair do nosso patamar de acadêmico para ouvir o outro, a gente comporta melhor alternativas de políticas públicas, de recomendação, ou de crítica e avaliação a respeito de políticas públicas que a gente tenha participado ou feito. Ou seja, entender o outro e o processo acadêmico é isso. Se refazer e fazer o tempo todo. Bom, em ambos os lados, pesquisa acadêmica e a pesquisa aplicada em gestão pública, eu queria dizer que aproveitem a oportunidade que vocês têm na UENF. No mestrado, às vezes, ou no doutorado também, às vezes a gente fica muito focado no nosso objeto de estudo e esquece um pouco de abrir o leque e as oportunidades que estão à nossa volta naquele dado momento.
A gente não dá atenção, de repente, a determinado trabalho final de disciplina, porque não é muito relacionado ao nosso tema. Enfim, e aí, lá na frente, isso vai fazer diferença, porque lá na frente, quando vocês estiverem na prática, no lado profissional, tendo que se desdobrar, mesmo fazer, sem saber o que fazer, todo esse tipo de experiência, de contato, vai fazer diferença. Eu lembro que na Casa Única, era uma fundação de pesquisa, enfim, chegou em dados momentos que havia uma grande pesquisa quantitativa para fazer, que não havia ninguém para fazer. Eu lá, não me aprofundei nisso, mas eu vi isso. E aí eu me vi resgatando os e-mails do Marcos Lopes, dos slides da aula dele, eu falei, gente, eu sei fazer isso. A gente pega e faz, né? E não seria assim se eu não tivesse tido todo o meu envolvimento desde a graduação, não foi só no mestrado, mas foi. Quer dizer, o professor Mamãe, que estava aqui também, foi outro que ele fazia a gente não só ler e debater o texto, mas ele fazia a gente revirar o texto e criticar o próprio autor, o próprio Marx, o próprio Sócrates. Enfim, é uma noção crítica que eu tive muito grande nas aulas dele. A professora Ailton e a professora Tereza, nas noções de arquitetura e urbanismo, que lá na frente eu fui utilizar depois. A própria professora Sônia, eu não tive a oportunidade de ter aula com ela, mas a forma, o trato como você tinha com seus orientandos, aprendi muito também. Eu ia replicar isso depois. E a Simone não vou nem comentar, é a história da amizade, mas do acolhimento que ela tem vivido. Enfim, essa oportunidade de lidar e de capturar um pouquinho da experiência que cada um deles tem é muito rica aqui na UEM. Vocês têm um quadro de professores incríveis, com experiência não só em pesquisa, como é possível ver, mas também com experiência na vida, no lutar, no conquistar, no construir um programa, no construir um projeto e aprender fazendo também. Tudo isso vocês podem resgatar. Então, sobre tudo isso que os professores podem oportunizar para vocês. Conversem, convivam não só com os professores, mas com os colegas de vocês também. Se envolvam nos objetos de estudo deles, nos temas de pesquisa de cada um dos seus colegas e façam pontes. Se você for ao congresso, encontrar com pessoa que lida com determinado tema, você fala, mas eu conheço alguém no meu programa, conversa um pouquinho, faz o contato, firma um contato, porque é nessas redes que vocês fazem o futuro de vocês enquanto profissionais, vocês conhecem gente, conhecem repertório de pessoas que fazem tal coisa, porque pode ser que vocês venham a ser demandados também em tal tema, e vocês já vão saber um pouco, e já vão saber onde saber mais, e já vão poder chamar parceiros também, que é o seu colega de mestrado. Tudo. É nessas redes que a gente fortalece a universidade também, não só vocês como profissionais, mas fortalece a universidade, porque toda vez que a gente vincula pesquisa, vincula rede, vincula conhecimento, a gente se divulga e a gente se enriquece também. Nessas redes, nesses contatos que vocês podem fazer, é onde vocês vão colocar a marquinha da UEM. E é por isso que eu digo e afirmo. Eu me formei, mas eu estou na UENF até hoje. A UENF e o programa de políticas sociais fazem parte de mim até hoje. Toda vez que eu vou e mantenho redes, mantenho contato, eu continuo carregando e levando o programa. Então, tentando unir uma coisa com a outra. Eu vim aqui falar tanto de agradecimento a todos vocês, como de perspectivas profissionais. Eu queria juntar as duas coisas. Eu queria que vocês entendessem que o meu discurso, na verdade, é de junção. Que o esforço que a gente faz pelo programa é pela nossa formação. E lá na frente, quando formados, o esforço que a gente continua fazendo é o que sustenta a universidade pública. Se a gente vive hoje no contexto de gente que fala de terra plana, enfim, censura e tudo, a função de um programa de superior, e nós, como egressos desse programa, a gente tem uma função, uma atribuição muito importante na sociedade.
né? E a gente não vai fazer isso, não vai fazer diferente, não vai fazer mudar essa trajetória triste que a gente está vivendo se a gente ficar num patamar isolado nas nossas casinhas, né? É conversando, é fazendo redes, é conversando não só com os nossos pais, mas também com os nossos familiares, com os nossos amigos, com o gestor público, com o meu colega do lado, que está ali trabalhando na gestão pública. É conversando que a gente aplica o conhecimento e o investimento público que foi feito em cada um de nós. Agradeço novamente demais a oportunidade de estar aqui. Me disponho como egressa e como pessoa que foi investida, recebeu um investimento muito grande do Estado no meu ensino, na minha pesquisa e no meu desenvolvimento profissional. Eu me disponho a, enfim, colaborar de qualquer forma, seja num projeto, seja na ponte com o Ceará, seja em organização de coisas, enfim, estou aí para isso, estamos aí juntos para isso, para tentar mudar um pouco esse cenário. Muito obrigada.